Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, né, poderosamente, que dê um final de semana abençoado, né, a todos. Pessoal, nessa manhã eu vim tratar de um assunto muito interessante que está acontecendo no momento, sobre algumas mensagens que eu tenho recebido, alguns questionamentos, e eu quero até endereçar esse vídeo ao nosso querido pastor Lucas, lá do Taquaril, que tem me mandado vídeos, me mandado postagens, me mandado mensagens muito interessantes sobre a atual situação que nós encontramos, né? Tanto na parte política quanto na parte religiosa, né, do nosso país. E vem, né, fazendo alguns questionamentos muito interessantes, onde eu tenho conversado com ele, tenho tirado bons proveitos de muitas conversas. Mas, inclusive, até falei com ele que iria estar fazendo esse vídeo sobre alguns questionamentos, né, que ele me faz, mas eu também faço a ele. E vou fazer até algumas coisas vou até citar algumas coisas que, nessa trajetória que conheço o pastor Lucas, a gente vem ouvindo, vem conversando sobre vários temas, né, do nosso cotidiano, onde eu conheci ele há 5 anos atrás. E nós estamos vindo mantendo esse contato, essa amizade, já nesses 5 anos. E na atual, né, situação, ele vem me questionando sobre esse atual, né, governo que é honesto, que um governo que muitos têm se levantado na questão da sua honestidade, que tem atacado o nosso presidente pela sua honestidade. Realmente, nessa questão da honestidade do presidente, dele para com ele, em questão de corrupção, né, lavagem de dinheiro e etc., de desvio de dinheiro público, nós não temos nada o que questionar nesse sentido, né? Mas a minha pergunta que eu faço por que o nosso presidente, na atual situação, pastor Lucas, não faz um questionamento do nosso querido, do querido apóstolo Valdemiro? Por que ele não faz um questionamento, ele como presidente da nação, por que ele não faz uma convocação para o senhor Valdemiro se explicar, já que ele é tão contra a corrupção, para o senhor Valdemiro se explicar sobre esse vídeo que ele andou publicando aí, sobre a cura do coronavírus, dele comprar um monte de feijão aí, falar que é o feijão ungido e vender por R$1.000, já que ele é um sistemata em relação, né, à corrupção, combate à corrupção. De que nós podemos chamar isso? Como que nós podemos chamar isso? Que nome nós daremos a isso, essa atual situação? Mas aí eu te respondo, pastor Lucas, por que ele não vai lá e denuncia? Porque na Marcha para Jesus, famosa Marcha para Jesus, que não tem nada de Jesus, tem gesto de arminha para Jesus, ele estava lá com o senhor Valdemiro, pegando o chapéu dele e jogando para o público. Muitos falam, não sei se é verdade, que o chapéu do senhor Valdemiro custava R$5.000. E aí? Como que eu vou combater a corrupção? Tá certo, né, que ele, nesse sentido, é inegável a sua honestidade, não dos filhos dele, porque ele não responde pelos filhos dele, né, mas aí também é uma outra história, né, que já tem investigações falando que ele está fazendo alguns trâmites para defender, mas eu não entro nesse mérito, enquanto não prove. Mas por que ele é um combatedor da corrupção? Não chama o senhor Valdemiro e fala para o senhor Valdemiro se explicar. Por que ele não pega então os feijões do senhor Valdemiro Santiago e distribui para os estados? Manda para o mundo inteiro. Se ele é combatedor da corrupção. Mas ele anda com esse tipo de pessoas.
Ele não faz isso porque esse tipo de pessoas apoia o governo dele. E aí, parte da igreja, que é o que eu disse no vídeo passado sobre o Valdemiro, não combate também as heresias do seu Valdemiro, porque o seu Valdemiro apoia o governo do Jair Bolsonaro. Então, parte da igreja fica presa a isso. Então, é tudo um jogo político. O senhor Valdemiro precisa se explicar. O governo precisa, ele como chefe de Estado, precisa chamar o senhor Valdemiro a se explicar esse tipo de situação. De onde ele tirou isso? De onde foi que ele arrumou essa descoberta? Ele amanheceu de um dia para o outro com a cura de uma peste que está assolando o mundo. Ele poderia distribuir isso para o mundo inteiro? Por que o presidente não fala sobre isso? Esse tipo de corrupção. Vendendo sementes de feijão a R$1.000, assolando o povo de Deus, sugando das ovelhas. Eu não vou nem entrar no mérito bíblico, né, onde Jesus disse, né, até mesmo se isso fosse a cura, ele deveria dar de graça, porque Jesus mesmo disse, de graça recebe, de graça dá. Ou eu estou mentindo? Então, muitas coisas, pastor Lucas, que nós estamos vivendo nesse atual momento e que nós ouvimos que são de estarrecer, que são situações estarrecedoras. Nós vemos pastores aí defendendo o Bolsonaro por interesse, perdão de dívida, dívidas milionárias de igrejas que o seu Bolsonaro está perdoando, e parte da igreja fica calada. Por que parte da igreja fica calada? Porque apoia o governo, mas não fala nada do Bolsonaro ficar andando com esses falsos profetas. E aí, como que nós fazemos com isso? Como que nós fazemos? Como que nós fazemos com esse falso ensinamento? Como aquele, entendeu, pastor Lucas? Como aquele que a gente ouviu quando a gente se conhecia recentemente, de um dito pastor, né, com todo o respeito que eu tenho a ele, que nós questionamos a ele sobre o texto bíblico de Marcos, capítulo 6. Por que no texto de Marcos diz que Jesus admirou da incredulidade do povo? Admirou da incredulidade do povo no capítulo 6. E nos textos anteriores, nos versos anteriores, Jesus faz milagres, maravilhas, prodígios, acalma a tempestade, cura uma mulher hemorrágica, cura a filha de Jairo, cura a sogra de Pedro, acalma a tempestade, faz uma série de milagres. Vai até o endemoniado de Gadara, liberta aquela vida e chega na cidade dele, ele é impedido de fazer milagres. Aí eu me deparo com esse questionamento para um pastor, como a gente mesmo disse, fazendo essa analogia com o tema de hoje. Por que Jesus foi impedido de fazer milagre aqui? Jesus respeitou a liberdade do povo que não queria receber o milagre. Qual foi a resposta que nós recebemos, o ensinamento que nós recebemos, pastor Lucas, naquele momento? Que o Jesus do capítulo 6 de Marcos não era Deus, aquele Jesus ali não era Deus. Então eu preciso de saber quando é que Jesus deixou de ser Deus e ele era Deus nas Escrituras. Porque em todo momento, para mim, ele era Deus. Então, pastor Lucas, nós precisamos de tomar muito cuidado com os ensinamentos que nos é proposto. Porque talvez nós levamos isso para a vida toda como erro. Nós devemos julgar tudo nas Santas Escrituras. Devemos julgar todas as coisas nas Escrituras. Tais como aquele que nós recebemos lá atrás, falando que Jesus do capítulo 6 de Marcos não era Deus. E hoje, este homem é indagado fazendo esse tipo de coisa e a igreja fica calada. Isso é com perplexidade que nós devemos ver. Nós devemos ficar perplexos com isso, porque quem rouba lá no Planalto, como esses outros que são citados, Rodrigo Maia e etc., que são corruptos, eles pelo menos não usam o nome de Jesus. Agora, esses homens usam o nome de Jesus para sugar, roubar a noiva de Cristo, escarrar no Evangelho, a boa nova, e parte da igreja fica calada. Por quê? Porque o senhor Bolsonaro apoia. Porque o senhor Bolsonaro apoia. Então, se contradiz. Por quê? No domingo à noite, no púlpito, eu denuncio
Eu denuncio o Valdemiro que unge caixinha de promessa e vende por R$ 1.045. Eu denuncio. Mas quando o Bolsonaro vai lá e abraça ele, eu bato palma. Isso é contraditório, entendeu, pastor Lucas? Isso é muito contraditório. Então nós devemos saber de que lado nós estamos. Não é porque uma pessoa fala uma coisa errada, nós vamos ser contra ela, nós vamos ser inimigo dela. Até mesmo porque nós questionamos o rapaz, né, naquela época. E continua sendo seu amigo, eu não tenho tanto contato com ele. Mas a pessoa, se você pega esse tipo de ensinamento para a sua vida para hoje, e você chegar numa igreja, no meio de uma igreja lotada e falar, não, esse Jesus aqui de Marcos capítulo 6 não é Deus. Ora, esses feijões que trago aqui cura o coronavírus. Então nós devemos tomar muito cuidado com os ensinamentos que recebemos e com os ensinamentos que vamos passar para frente. Porque isso pode tanto edificar como levar a pessoa para a perdição. Então, nós como cristãos devemos analisar todas as coisas nas Santas Escrituras. Porque senão não podemos fazer base de nada. Então, pastor Lucas, eu tenho um texto muito interessante para essa real situação. Um texto para refletirmos sobre ele. E devemos julgar nas Santas Escrituras, como Jesus mesmo disse, de graça recebe, de graça dá. Deus, ele não é um Papai Noel, onde ele está com a casa da moeda aberta. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Nós já somos abençoados. Nós somos proclamadores do reino, embaixadores de Cristo. Um embaixador é representante, nós somos representantes de Cristo. Nós representamos Cristo e para isso nós não precisamos de cédulas. Nós não precisamos chantagear as pessoas para adquirir alguma bênção. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, para a nossa reflexão, Miqueias, a partir do capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induziram meu povo ao erro e clamam paz, enquanto têm o que comer, mas não proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá treva para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes envergonharão e os adivinhadores confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com mal. Os seus chefes, a partir do verso 11, pastor Lucas, os seus chefes dão a sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda apoiam-se no Senhor, dizendo: o Senhor não está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará como um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que profetizamos, com aquilo que falamos ou aquilo que apoiamos.
Isso é muito sério a atual situação. Como disse o nosso poeta, pastor Antônio Marcos, a teologia da prosperidade nos coloca como galinhas comendo migalhas no chão. Esses homens que vendem caixinhas de promessa, promessas através de dízimo, colocam a igreja olhando para o chão, comendo migalhas. E nós não estamos preocupados com o pão que desce do céu, o pão da vida. Nós estamos como alguns estão como galinhas, olhando para o chão. Que Deus tenha misericórdia, pastor Lucas. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que nós possamos estar balizados na verdade. Na verdade que é as Escrituras Sagradas, que testificam de Jesus. Como Jesus disse, vocês analisam as Escrituras, pois elas testificam de mim. Mas vocês não fazem nada do que as Escrituras dizem. Jesus disse certa vez. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Jesus, do capítulo 6 de Marcos, continua sendo Deus e está vivo. E o Jesus de hoje não precisa de grão de feijão, de absolutamente nada desses instrumentos demoníacos para agir no meio do seu povo. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.